Noite linda para vocês que acompanham a Notícia para Trabalho. E hoje a gente vai falar sobre como entender o ESG. Tá todo mundo falando, né? O ESG nas corporações. E hoje a gente vai entender isso com o Thiago Arikawa, que é especializado nessa área. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. É um prazer estar com vocês. É uma conversa muito interessante, né? Que eu me encantei e eu acredito que as pessoas vão se encantar cada vez mais pelo ESG. E a Quilinx, né? A Quilinx, a empresa de vocês, ela é uma startup que trabalha com ESG e sustentabilidade e tecnologia tudo junto, né? Tudo junto. E eu encontrei uma maneira das coisas se complementarem. Então é muito interessante, porque o blockchain, hoje o ESG, a gente trabalha encontrando a materialidade do negócio. O que é relacionado ao seu negócio? No meio ambiente, no social, na governança. E você tem, por exemplo, um exemplo é a cadeia de fornecedor que ela te traz problema. Como tivemos agora o caso da Starbucks, que pegou uma fazenda com trabalho escravo fornecendo café. E isso tem um impacto para a Starbucks. A marca que contrata tem um impacto, inclusive, reputacional. E a JBS é um exemplo de uma empresa que já está usando a tecnologia blockchain para fazer todo o acompanhamento e monitoramento da cadeia de fornecedores. Que bacana, bem diferente. E os selos feitos, né, de NFT, eles servem para dar certificação à empresa? Vocês atendem essas pequenas e médias empresas? Sim, o ESG, quando você vai... É NFT mesmo? É NFT, que também é utilização da tecnologia blockchain. É muito interessante que o ESG, ele traz para você um custo. Você tem que identificar esses riscos, tem que envolver outros profissionais, você tem que melhorar suas práticas, mitigar os riscos, você vai ter uma despesa, você tem que ter um profissional para isso. E o que acontece? O selo, ele é na verdade uma ferramenta para você dialogar com o seu público. Hoje nós temos uma visão de que o ESG está muito ligado com a sustentabilidade, porque eles caminham juntos, apesar de serem coisas diferentes, mas é muito interessante que quando você vai dialogar com o público e você leva essa informação linkada à sustentabilidade, você descobre que 92% das pessoas, elas se tornam mais fiéis a uma marca, elas estão dispostas a pagar mais se a empresa estiver investindo em sustentabilidade. Então o selo, como é que eu vou pegar planilhas de materialidade e falar que eu estou fazendo relatórios para entregar aos bancos, provedores de capitais, acionistas, seguradoras? E como é que eu apresento isso para o meu público? Então, o selo ajuda a dialogar com o seu público, com o seu cliente, com a opinião pública e trazer um fortalecimento da marca. Trazer o fortalecimento da marca. Explica o ESG para as pessoas, porque a gente nem colocou aqui nas questões, mas é importante que tem algumas pessoas que não sabem o que é. A filosofia do ESG é antiga, porque desde quando se fala em capitalismo de stakeholders, se tem essa ideia de que a empresa não pode ser como era antigamente no capitalismo de shareholders. Eu estou preocupado com lucro. Poxa, mas e o que você faz com o seu resíduo sólido? E você está poluindo muito o planeta? Os seus gases são ofensivos para a camada de ozônio? Eles têm potencial de aquecimento global, do efeito estufa? Então, tudo isso são questões do impacto que a empresa pode levar para a sociedade, para os seus próprios funcionários, para os acionistas, para o meio ambiente. Então, aí você pega tudo que vai impactar, tudo que é risco para a empresa, tudo que é material para aquele negócio, faz parte do ESG, dentro dos 3 pilares: governança, social e ambiental. Governança social e ambiental. Sim. Na parte social, interessante é que eu não sei se eu estou falando da forma correta, tecnicamente, para quem é de recursos humanos, mas para a gente entender, existe o que é recursos humanos e existe o que é a gestão de pessoas. Quando eu falo em recursos humanos, a gente vai falar sobre a questão da contratação, do registro, dos benefícios, do que é previsto em lei. Quando você está falando da parte da gestão de pessoas, ele não está na governança. Essa parte que parece que é trabalhista está no social, que são a parte dos benefícios. Então eu tenho que promover um bom ambiente de trabalho,
faz parte do social também inclusão, né, e diversidade, que são dois temas interessantíssimos. E hoje se discute a participação das mulheres na alta gestão, porque é fácil. Principalmente, por exemplo, uma pessoa que está numa área que ela tem ali profissionais do próprio RH, da psicologia, é fácil você encontrar capital nos recursos humanos de mulheres. Mas elas estão tendo oportunidade de estar no alto comando da empresa? Então essa é uma questão muito legal que tá dentro do social. Muita gente confunde algumas questões do social com a parte trabalhista, mas é social. É social. Interessante. E os selos do NFT, eles são colecionáveis, para que servem? Os NFTs, eles nasceram como blockchain, que foi a tecnologia que surgiu junto com o Bitcoin, e se polarizou aí com essa moeda virtual, em que você tem transferências seguras dentro dessa cadeia, né, e garante a unicidade. E aí criaram-se as imagens em NFT, só que veio um mercado especulativo, e aí eu tive a ideia de criar os NFTs para você fazer colecionáveis, só que vinculados a causas socioambientais. Então, eu quero criar coleções de selos, eu estou criando a primeira na validação agora, que é para plantio e reflorestamento, e pelo menos 70% do valor da coleção vai para a atividade fim, que é o plantio e reflorestamento. E a ideia é que futuramente a gente consiga transformar essa nossa ferramenta num crowdfunding, um financiamento coletivo. Então, tem um atleta que precisa de recurso para ir para a Olimpíada. Ele cria uma coleção de selos, vende para reverter esse dinheiro nesse objetivo. Pode ser uma startup, pode ser uma ONG. Uhum. Então, viram aí a questão dos selos colecionáveis, né? E que, inclusive, pode estar ajudando atletas e tudo mais. Como você vê o ESG? Acredita que ele seja uma moda passageira? Então, tem gente que acha que é uma moda e não é. Não é até porque ele nasce do interesse do capital, dos investidores, dos provedores de capital, do pessoal que está financiando, dos acionistas, das seguradoras. E como ele vai mitigar os riscos, o investidor não quer colocar o dinheiro dele e correr o risco de perder. Porque às vezes não é nem que o negócio vai falir, às vezes você tem um acidente no meio do caminho que te traz um prejuízo imenso. Se você pegar o que aconteceu com as empresas das barragens, elas perderam o valor no mundo inteiro. Elas estão respondendo processos bilionários. Então, o investidor não quer esse tipo de problema. O responsável pelo seguro, a seguradora, as companhias também não querem, porque você imagina, se a seguradora que tivesse feito o seguro das barragens, eu não sei nem se fez, mas você imagina depois o tamanho do problema, quanto de indenização que ela não tem que pagar. Então, não é uma moda, o ESG veio para ficar, porque nós vamos mitigar riscos e depois o maior beneficiado é a própria corporação. Se você está mitigando os seus riscos, você resguarda o seu investidor, seu acionista, as seguradoras, mas você está resguardando o seu negócio. Uma coisa interessantíssima no Brasil, não só nas pequenas e médias, é que nós temos negócios familiares. E as pessoas não têm, por exemplo, um plano de sucessão. Então, para quem está investindo pensando no médio e longo prazo, na sucessão a empresa muitas vezes se perde. Então, quando a gente implanta o ESG, a gente está falando da saúde da empresa, da saúde do negócio. Vocês veem que não é moda passageira, não, que Não. segundo o Thiago, aqui tem toda uma bagagem por trás para poder manter o ESG. Não vai passar não, vai ficar. Mas está todo mundo comentando, mas poucas pessoas ainda sabem o direito que faz, por isso que a gente trouxe aqui. E qual a importância do ESG em conjunto com a sustentabilidade e as ODS? Já explico o que é ODS. Tá. Então, eu já vou pegar o gancho, né? Como a gente disse, não é moda, e aí dá um dado interessante. Foi feita uma pesquisa e 86% das grandes empresas que foram entrevistadas disseram que se sentem pressionadas pelas instituições financeiras e bancos e provedores de capital para implantar o ESG. Hoje, os bancos, quando eles vão fazer um financiamento com essas grandes empresas, ou a seguradora, elas mandam relatórios, né, e pedem para entregar esses relatórios e fazem uma avaliação com due diligence. É um negócio muito complexo. E como você tem no ambiental e no social essa subjetividade dos termos,
principalmente no Brasil, foi implantado muito do ESG no departamento de sustentabilidade, no departamento de marketing. E a ONU, que as ODS são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que a meta da Unesco até 2030 seja implantada essas 17 metas. A Unesco tenta puxar o ambiental e o social das empresas para isso. E tem relação, não são a mesma coisa. Tem relação. Por que não são a mesma coisa? Porque não são todas as ODS que têm relação com aquele tipo de negócio. Se eu estou falando da materialidade do meu negócio, por exemplo, para uma instituição financeira, um banco, ele não tem que desmatar, não tem que acabar com a floresta para ele existir. Já para quem está no agronegócio, precisa. Já para quem está na indústria do papel, precisa derrubar árvore. Então são temas que são correlatos àquele negócio. E é lógico, se você vai estar numa hidrelétrica, tem lá do consumo de energia, aí você vai pegar aquela ODS e ela se aplica ao meu negócio. A sustentabilidade também. Eu tenho um exemplo prático, que é o mesmo projeto, da mesma área, que é uma creche. Então eu pego uma creche para atender 40 crianças, é o mesmo número de crianças, é o mesmo tipo de instalação, é o mesmo custo físico, é o mesmo custo fixo para contratação de profissionais, é tudo igual. Só que eu mudo o cenário, eu coloco esses atendidos dessa creche num município distante, porque o dono da empresa viu a importância de levar esse benefício para aquela comunidade, pensando no social, então ele beneficiou aquelas pessoas, aquela sociedade, e ele não tem nada em troca. Isso está ligado à sustentabilidade, ODS e filantropia. Agora, se eu pego essa mesma creche, coloco para atender as funcionárias mulheres da minha empresa, porque eu estou tendo um número muito grande de desligamento, porque as mulheres não estão tendo com quem deixar essas crianças, aí eu faço isso para quê? Para ter um impacto no meu negócio. Eu vou reter essas funcionárias lá, vou reter os talentos, vou diminuir o meu turnover, que é quando a gente perde muito profissional. Então aquilo dessa creche passa a ter um impacto direto para o meu negócio. Então isso não é só sustentabilidade, isso não é só filantropia, isso é ESG. E tem um impacto para aquelas crianças e tem impacto para o meu negócio. Bacana, bacana. E antes de continuar, eu vou aproveitar para falar do meu livro, Pare de Dar Desculpas. 107 perguntas para funcionar a sua comunicação. Como anda a comunicação da sua empresa? Como é que vocês estão trabalhando? Vamos melhorá-la? E que tal participar também do outro treinamento, 8 encontros para aprimorar a sua comunicação? Essas são algumas das maneiras que vocês têm de investir aqui na notícia, para que a notícia continue no ar, né? São os nossos treinamentos e principalmente para que mude a realidade da sua empresa, né? A realidade comunicacional da sua empresa. A comunicação hoje a gente sabe que é tudo, né? Inclusive ESG. Inclusive ESG. ESG sem comunicação não existe. ESG, né? Sem comunicação não existe, né? Então, Tiago, quais são as próximas ações da Klinks, né? Vão realizar eventos, tem ações nas redes sociais? Quais são as próximas ações que vocês estão prevendo? Sim, dentro da validação, a gente vai também fazer, principalmente dos selos colecionáveis, uma campanha do marketing, né? A gente está agora definindo os últimos detalhes das estratégias para esses lançamentos. Nós pretendemos começar os eventos para falar de ESG, que é para ter essa troca. Tem muita gente também que vem para o nosso evento e que contribui muito, né? Então a gente pretende, a partir de março, a realização de diversos eventos para tratar de todos esses temas. São temas muito, muito, muito interessantes, mas assim, é uma gama muito grande de temas. Como você falou da comunicação, e eu falei, comunicação é ESG. A gente começa o diagnóstico de ESG dialogando, entendendo o que está acontecendo naquela corporação. A corporação começa o ESG de verdade quando ela trabalha os seus valores, ela cria uma cultura de ESG. E aí entra a formação dos funcionários, se a alta liderança está sabendo se comunicar no chão da fábrica. Então é muito interessante. Como é que a gente vai dialogar com os stakeholders para trazer esse diagnóstico do que é dupla materialidade? O que é prioridade? Eu não estou lá para ouvir o dono da empresa, o acionista, estou lá para ouvir os stakeholders, quem sofre o impacto. Então, essa comunicação eficiente, ela é interessantíssima. E uma forma da gente
aprimorar esse processo, crescer, divulgar, é através da comunicação. E uma dessas áreas é a parte de eventos, e a gente quer muito promover palestras, workshops, e eu pretendo, em março, fazer o primeiro lançamento da Quilinx, e assim que a gente tiver definido aí quem serão os palestrantes, os temas, o local, o horário, aí a gente vai também começar a divulgar. Bacana, bacana. E tem case de sucesso para contar? Olha, da Quilinx, nós estamos ainda na validação. Para mim é um case de sucesso o avanço que nós já tivemos, os feedbacks positivos, mas a gente ainda não começou a colocar o comercial para andar. Eu estou terminando a precificação, terminando os produtos, eu estou no comecinho da startup. Então eu espero que tenha a oportunidade de voltar aqui, porque eu estou tendo feedback muito positivo, estou muito otimista, mas a gente ainda não tem um case de sucesso para contar da gente. Agora, o ESG ele tem inúmeros cases de sucesso, inúmeras experiências positivas. O ESG ele é mitigar os riscos, então você vai diminuindo os seus problemas e gerar oportunidades. Gerar oportunidades. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Olha, um canal muito eficiente nosso de comunicação é o Instagram, né, que é @ki.links, ki de chave, né, com KEY.links, e lá é possível entrar em contato conosco, tem também o link para os nossos contatos, e lá a gente vai alimentando com essas informações. Vamos trazendo como é que funciona a gestão, o que faz parte da governança, a importância do compliance, a importância de apagar a pegada de carbono, quais são esses impactos para os stakeholders, as diferenças entre ESG e sustentabilidade, as diferenças entre ESG e ODS. Então lá a gente já vai começando essa comunicação, esse diálogo com o nosso público, e é bem legal. Eu acho que é um canal que é muito produtivo e ele é muito dinâmico, né? Muito rápido. Tiago, vamos agradecer a assessoria de imprensa que ajudou a produzir essa pauta. Obrigada por você ter vindo, tá? Muito obrigado. Espero que você retorne com mais novidades para cá. E vocês que estão gostando, lembre-se de curtir, de compartilhar, de comentar, que essa é a forma que a gente tem para dizer para o YouTube que essa comunicação é importante. Quero agradecer o Nilson que está atrás das outras câmeras e pedir licença, Deus Pai Todo-Poderoso, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau, muito obrigado.